What it do, meus tokers? Situações. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso e vosso Talk Sem Rótulos. Eu sou o Elder Chies. Eu acho que vocês ainda não me conhecem. E hoje vamos falar sobre desconstruir a visão dos jovens sobre o marketing e o marketing digital. E para falar sobre isso, eu tenho aqui uma pessoa que vou descrever e vocabular, porque eu não tenho isso na cabeça, porque é muita coisa para uma pessoa só, mas vá. Ele é, em primeira instância, professor, investigador, criador de conteúdos na área do marketing e da comunicação digital. Atualmente, esta mesma pessoa está a desenvolver um doutoramento de ciências da comunicação, onde investiga a forma como a humanização dos conteúdos nas redes sociais influencia a percepção e o comportamento dos consumidores. E ao longo do percurso dessa pessoa, ele tem conciliado a investigação acadêmica com a formação e com a colaboração com empresas. Imaginem, é muita coisa e ainda nem acabou. E um ponto sobre essa pessoa que eu gostaria que vocês soubessem já de início, essa pessoa, vou lhe expor, vão me desculpar, ele também vai me desculpar, mas essa pessoa só tem 26 anos. E essa pessoa que está comigo hoje é o Miguel Silva. Era lindo se agora te enganavas no nome. Adorava, Helder. Então, Miguel, como é que tu estás? Olha, primeiro de tudo estou super feliz porque eu achei que disseste a pessoa, eu pensei, boa, já não disse o animal, porque porque para fazer aqui um disclaimer, o Helder é meu aluno e eu cheguei cá e disse-lhe assim, podes-me tratar por tu hoje, que eu prometo que não leva a mal. Então, foi bom logo para quebrarmos o gelo, foi bom teres-me em boa consideração para não me chamares um animal, hoje poder ser a tua vingança. Não, mas olha, deixa-me começar por agradecer o convite, é sempre estranho ouvir um bocadinho falar assim de mim. Só uma correção, tenho quase 27, quase para dar mais autoridade ao que tu disseste, mas quase 27. Mas ainda não tem 27. Quase. Então, Miguel, seja bem-vindo ao nosso Talk Sem Rótulos. Nós aqui falamos sobre tudo um pouco, mas temos um objetivo que é passar ou tentar agregar valor aos jovens de alguma maneira, né? E eu, desde o início, né? Sou aluno do Miguel, para que saibam. Desde o início, eu vi-te e sempre admirei-te pela maneira que tu fazes as cenas na sala de aula, pelo teu profissionalismo e pela maneira que tu consegues conduzir o profissionalismo e quebrar aquele gelo sempre conosco. Então, deixas-nos confortável. Eu espero que esteja a conseguir te deixar confortável aqui também. Não, olha, é fixe. Eu acho que fizeste uma ponte fixe, porque isso é um valor que eu também acho, quando me falaste do tema, que é a visão dos jovens sobre o marketing, eu acho que isso também é um bocadinho, pelo menos a visão que eu defendo um bocado para o marketing. Por isso, quando nós somos bons profissionais porque gostamos daquilo que fazemos e porque somos boas pessoas, eu acho que isso também passa. E acho que isso é o grande segredo do marketing hoje em dia. Porque, respondendo já aqui, vou já partir o gelo com isto, que é, eu acho que o bom marketing hoje em dia é orgânico. Então, isso é um bocadinho também da postura que eu acredito que trago para o meu lado profissional. Boa. É muito importante. Agora, vamos começar aqui por saber, né? Quem era o jovem? Quem era o jovem Miguel que decidiu estudar marketing? E o marketing para ti foi uma escolha ou uma descoberta? Olha, eu estou-me a sentir no alta definição. Não, eu acho que o marketing veio para a minha vida por, não vou dizer engano ou lapso, mas um bocadinho aleatório. Eu queria ser professor de matemática, eu sempre quis ser professor.
e sempre gostei muito da área da comunicação em si, Boa. sempre achei que gostava de falar com pessoas e de contar histórias, mas eu achava que era professor de matemática, nada tinha a ver com marketing, eu não sabia sequer o que era marketing, nunca me passou pela cabeça, e depois no dia nós temos os exames nacionais, não é? Faz aquele exame nacional para claro. entrar para a faculdade, e o que eu estudei menos foi para português, e foi aquele que eu tive melhor nota. E Então, então eu sou muito certinho, muito direitinho. Naquele dia eu pensei assim: bem, já tinha tudo programado, já tinha falado com os meus pais que eu ia entrar em matemática na Faculdade de Ciências. No dia de preencher os formulários, eu inscrevi-me em jornalismo, ou seja, nada a ver Com o com que tinhas matemática. na cabeça. Com matemática. E mandei-me. Eu sou muito certinho, mas às vezes dá-me assim estes vibes e mando-me para coisas super aleatórias. Fui para Ciências da Comunicação, Jornalismo, Assessoria, Multimédia, e aí no meio descobri o marketing. Depois, entretanto, fui fazer também o mestrado, agora o doutoramento, por isso o marketing acabou por entrar um bocadinho, não como algo planeado, mas que acabou por se planear. É. E eu acho que é a melhor analogia para quem é da área, porque o marketing é mesmo isso, é tu lidares com o que te vai aparecendo e nem sempre teres um plano tão delimitado, tão estruturado, ali, né? exatamente. Agora, o que mais te surpreendeu nisso ao entrar para a universidade, inicialmente? Na universidade em si ou no marketing? Ou Opa, tudo? na universidade de marketing, onde conheceste o marketing propriamente? Olha, eu acho que há uma dificuldade muito grande e eu tento sempre preparar um bocadinho os meus alunos nesse sentido, que é, nós quando estamos a estudar uma área criativa, Boa. seja marketing, seja design, seja comunicação estratégica, ou o que for, nós temos uma base conceptual muito grande, ou seja, há muita teoria, há muitos livros sobre isto, há muitos autores a dizerem isto, há muita coisa, mas depois há um fosso muito grande entre aquilo que tu dás, aquilo que tu aprendes e lês e estudas, e aquilo que tu vais aplicar na prática, ou seja, quase que é tu estudaste muito uma coisa que depois na verdade tu não vais aplicar. Vou ser um péssimo professor agora e vou dizer isto, mas eu acho que 80% do que nós damos na escola é para o lixo, porque se tu me perguntares se eu utilizo o teorema de Pitágoras, eu não uso o teorema de Pitágoras. Nem eu. Eu não sei os advérbios de modo todos de cor, ou seja, há aqui muita coisa que nós na prática depois isso acaba por não vir para o nosso dia-a-dia. E para mim, uma das grandes lições que eu acho que tive da universidade e que é também uma dificuldade minha todos os dias, é tentar falar ao máximo daquilo que eu sinto que por experiência eu uso no dia-a-dia e que eu acho que vos faz sentido também passar em termos de, ok, o que é que eu vou mesmo usar? Há coisas que eu sei que não posso fugir, há conteúdos teóricos, conceptuais, que são a base do marketing, sei lá, um plano de marketing, ou os 4 P's. Há muita coisa que tem que ser falada, obviamente, mas eu acho que a grande dificuldade para mim, e que vem um bocadinho da lição que eu tive da universidade, é o que é que tu podes tirar daqui que efetivamente vai fazer sentido para tu usares? O que é que tu vais espremer e dar sumo? Então, essa foi uma das grandes lições. E depois, uma lição que não foi bem da faculdade, eu acho que só cheguei lá quando fui para o mercado de trabalho, é que a maior parte do meu trabalho é para o lixo, ou seja, sais da faculdade e sais com muitas ideias e muita criatividade, eu vou mudar o mundo e quero ir trabalhar para a Coca-Cola porque eles fazem o melhor marketing, mas ninguém te prepara para propores uma coisa que aquilo vai para o lixo, ou seja, tens que melhorar este projeto, um cliente quer isto mais à esquerda, o lettering mais à direita, Mais à direita. a mensagem não está bem, o storytelling não é este. Há muitos projetos e há muitas versões, ou melhor, há muitas versões de um só projeto até chegar ao final. E isso é uma coisa que eu também comecei a perceber na faculdade, mas só na vida real é que depois tu tens um bocadinho essa percepção, que é, tens que ser resiliente e tens que ser... Eu até vou usar a palavra humilde no sentido de não te podes levar muito a sério, ou seja, não és tu que vais decidir o produto final, Claro, tu apenas claro. vais ser o veículo para o produto final. Então essa é uma lição que eu acho que comecei a aprender na faculdade, levei mais a sério na vida real e hoje em dia ainda tento aplicar um bocado. E hoje em dia lidas bem com isso? Olha, eu hoje estou cada vez mais afastado da parte prática em si, eu já não trabalho tanto em termos operacionais de marketing, estou mais na parte académica, na parte de dar aulas, na parte de investigação, mas é uma coisa que eu acho que fui aprendendo a lidar e que é um excelente ensinamento para a vida, porque é a tal questão de não nos levarmos demasiado a sério, ou seja, eu posso achar que este produto que eu te estou a entregar, esta versão do trabalho que eu te estou a entregar, Certo. é melhor, mas para outra pessoa pode não ser, ou seja, Claro. é um bocadinho também um jogo de egos, de por um lado não te levares muito a sério e por outro aprenderes que são perspectivas, são opiniões, Pois são... pois é. E quem tem razão, e aqui eu vou ser um bocadinho frio, mas quem tem razão é sempre o cliente. Eu costumo dizer isto a brincar, eu vou Mas estragar é a minha verdade. credibilidade toda neste podcast, mas eu costumo dizer uma coisa a brincar que é, nós somos como as prostitutas no marketing, nós temos que aprender a que o cliente tem sempre razão e entregar o que eles querem. É. Se às vezes é o que nós queremos, não é, mas é aquilo que nós temos que efetivamente entregar, é aquilo que a pessoa do outro lado quer. É o cliente e é o que vai fazer o nosso trabalho andar. Exatamente. Né? Então é um pouco complicado. 10 minutos de podcast e já consegui falar em prostitutas. Eu realmente tenho... Vêem que eu sou um professor muito sério. Vá, desculpa. E nós estamos no Talk Sem Rótulos, então we free. We free. Então, Miguel, quando tu falas que trabalhas com marketing, o que é que as pessoas pensam que tu fazes?
Olha, eu acho que, primeiro, é uma coisa que explicar aos meus avós é sempre muito difícil porque eles acham que eu gravo uns vídeos e umas coisas e tal. Isto é a visão dos mais velhos. Depois tens a visão tipo dos meus pais, que é, também não sabem muito bem o que é que eu faço, acham que eu escrevo umas merdas e tiro umas fotos para empresas e coisas e acham que é isso. E depois há a visão dos mais jovens, que esta é que me fascina mais, sobretudo quando tenho alunos mais jovens que me dizem que marketing é redes sociais. Eu acho que há muito esta falácia de, marketing é redes sociais. Eu acho que isto é a ponta do iceberg. Se tu me perguntares o que é que eu acho que é trabalhar em marketing, é tipo tirares um curso de bombeiro. Chegas a uma empresa e tu vais fazer tudo. Eu também não Claro. tinha essa percepção, só quando fui para dinâmica e realidade da empresa é que percebi isso. Mas trabalhar um bocadinho em marketing é aquilo que eu disse há pouco, é não nos levarmos a sério, é perceber que tu hoje tanto podes estar a fazer redes sociais, Uhum. como amanhã podes estar a ajudar alguém no armazém a embalar uma caixa. Ou seja, Claro, claro. é muita coisa. Particularmente, eu acho que claro que as redes sociais são se calhar o grosso do que se pensa em marketing, porque explodiram, porque é o atual contexto e panorama da nossa comunicação, Certo. mas não é só redes sociais. Por isso eu acho que marketing é um bocadinho tudo. Eu costumo dizer nas minhas aulas, e tu sabes que eu acho que o marketing é tipo a cola que liga todos os departamentos numa Por empresa. acaso, por acaso. Então eu acho que é um bocadinho de tudo. E agora que falaste sobre as redes sociais, o que é que tu pensas sobre isso? As redes sociais vieram confundir ou ajudar a visão das pessoas sobre a profissão ou sobre o profissional do marketing? Ui, tenso. Olha, eu tanto no mestrado como agora no doutoramento eu estou a defender a questão das redes sociais Uhum. e eu sou completamente neutro, no sentido em que eu acho que as redes sociais são o melhor e o pior que nós já tivemos. Boa. Acho que são o melhor porque nos aproximam de uma forma que nenhum outro meio de comunicação conseguiu fazer, em Por termos de acaso. haver bidirecionalidade. Tu consegues ter interação, tu consegues ter resposta, tu consegues ouvir o que é que o outro está a dizer Uhum. sem ser um resultado numérico, ou seja, a televisão tu consegues ter audiências, a rádio consegues ter audiências, Claro. mas não consegues perceber de que forma é que são essas audiências. E o digital tem isso. Ao mesmo tempo, eu acho que ainda estamos todos num período muito estranho, sabes? Eu sinto que daqui a 50 anos nós vamos estar a falar com alguém mais jovem e vamos estar a dizer assim: no meu tempo No nós meu tirávamos tempo. foto ao almoço e publicávamos e dizíamos o que é que comíamos. Ou seja, eu acho que estamos aqui num período de transição, mas para fechar a tua pergunta, eu acho que, acima de tudo, e aquilo que eu defendo, e fecho com muitas palestras a dizer isto, que é o fogo, enquanto ferramenta, foi descoberto há milhões de anos. E nós hoje em Certo. dia continuamos a ter incêndios. Por isso, o que é que se pode esperar de uma plataforma, de uma ferramenta tão recente como as redes sociais, para se perceber já de imediato se é uma vantagem ou se é uma desvantagem? Eu acho que tem muita coisa boa. É. Também tem muita coisa má, Por acaso. e a nossa sociedade está a ser um espelho disso, a depressão, a ansiedade, a síndrome do impostor, tantas temáticas que podemos ficar aqui a falar, mas eu quero acreditar que elas ainda são mais positivas do que são negativas. E tem aqui uma questão que até eu mesmo já pensei dessa forma, já pensei desse jeito. Epá, chegou um tempo que eu trabalhei, eu estava meio que a criar uma empresa que trabalha com esta área de marketing e fotografias e tudo mais. Até agora tenho uma, mas não aqui em Portugal, tenho uma em Angola. Eu quando comecei a criar, a minha percepção sobre marketing era só fazer publicações. Na minha cabeça era, opa, só tenho que fazer publicações, tenho que publicar sempre, publicar sempre, publicar sempre. E, epá, coloquei que o algoritmo ia literalmente fazer a minha cena explodir, porque eu estava sempre aí a publicar, publicar. E eu acho que ainda há muitas pessoas que pensam dessa forma, que pensam que grande parte do marketing é publicar, é fazer publicações. Mas eu acho que não é só isso. Então, eu gostaria que me dissesses o que realmente um profissional de marketing faz. Ok. Olha, eu vou desconstruir essa resposta em duas partes. Boa. Vou começar pela primeira parte, que se calhar é mais explicativa e vai mais ao encontro daquilo que tu queres saber, que é, Uhum. no marketing nós conseguimos dividir o universo quase em duas partes, que é o Boa. marketing estratégico e o marketing operacional. Nós olhamos muito para a ponta do iceberg, ou seja, para o marketing operacional, tirar a fotografia, gravar o TikTok, fazer um conteúdo, escrever um copy. Isso é a parte operacional, é a parte de pormos em prática. Mas, efetivamente, a parte do marketing e a boa parte do marketing, aquela que dá mesmo trabalho, é a parte estratégica. É tu planeares, é tu perceberes quais é que são os teus objetivos, onde é que tu estás, onde é que tu queres chegar, quais são os recursos que a empresa tem para conseguir concretizar isso. Ou seja, é tu desenvolveres e desenhares um plano de marketing que, de acordo com aquilo que tu tens e com os teus recursos, que é execuível.
E essa parte é chata, efetivamente é chata. Não é o bonitinho, não é o que sai lá para fora, não é o que se vê, não é o visível. Opa, não nego. Eu sei que É é chato. chata, não há como fugir. É uma seca. E é que dá mais trabalho ainda por cima. E Por depois tens a acaso. parte operacional, que é a parte de pôres em prática, é de fazeres, é de arregaçares as mangas e de facto construires. E é a parte visível que se consegue ver. E é muito engraçado, porque eu há uns dias estava a falar disto com um amigo meu que também vive do digital e trabalha muito no digital. Uhum. E estávamos a dizer uma coisa que é: eu adorava ter às vezes a mesma resiliência, a mesma capacidade de organização que eu tenho com os meus clientes ou com as marcas ou com as empresas, porque para o meu conteúdo eu não tenho sequer, às vezes, agora ando-me a esforçar para fazer com mais regularidade, mas Por acaso. não tenho esse rigor de ter um calendário, que conteúdos é que eu vou falar e tem que ser naquele dia, àquela hora. E eu acho que esse é o principal erro. E eu reconheço isto até enquanto alguém que também tenta um bocadinho produzir coisas para o digital, que é Certo. manter esse rigor, porque efetivamente, se tu reparares, as boas estratégias têm todas esse plano, mesmo que ele seja chato, que dê trabalho, que é uma parte estratégica, é verdade, mas se não tiver isso falha. E é isto que eu estou a dizer, era a segunda parte da resposta. Contra mim falo, porque eu às vezes também fico um bocadinho descurado disso e negligencio um bocadinho isso pessoalmente. Mas efetivamente eu acho que essa parte do marketing é o que as pessoas não veem, que é, não há nenhuma estratégia que resulte assim só por si, ou seja, não é o algoritmo na verdade, as pessoas, nós olhamos para o algoritmo como se fosse um bicho-papão, o algoritmo não é uma entidade, ele de facto, o algoritmo não percebe as tendências, ele só percebe é que aquilo está a resultar e distribui as tendências, ele Boa. amplifica, digamos assim, o algoritmo amplifica as tendências, ele não as cria, nós é que as criamos. Por isso, eu acho que essa é a grande parte do marketing que não se vê, que para tu criares uma tendência, tu tens que estudar muito bem porque é que está a acontecer essa tendência, onde é que está a acontecer, o que é essa tendência e como é que tu a podes adaptar ao teu universo e à tua realidade. E nós às vezes ficamos um bocadinho nessa de o que é o algoritmo? Tipo, who said that? Estás a ver, tipo, onde é que ele anda? É Quem é o isso. gajo? Ele está numa cave fechada a escolher E o que é conteúdo, o que é que não é. o mais engraçado é disso de tendências. Eu não sei. Epá, eu acho que há mesmo pessoas com sorte, né? Porque eu há dias vi um vídeo, eu não sei se tu já chegaste a ver. É um senhor, é um contador aposentado, acho que mora em Nova York, de nome Truman. Ele criou uma trend de. Opa, ele faz um vídeo com letras vermelhas que ficam por trás. Já Eu sei, acho que já sei, depois já as sei, pessoas já sei. começaram a fazer muito. Eu fiquei tipo, eu fui para a página daquela pessoa e era só um vídeo. Aquele vídeo foi para milhões, Disparou, lhe não é? catapultou para milhões de seguidores. Eu fiquei, quer dizer, eu estou aqui Sabes que eu acho que nós jogamos hoje em dia com uma coisa muito engraçada que é, e eu falo muito disto nas minhas aulas, que é o mundo VUCA. Nós vivemos Uhum. no mundo VUCA e o mundo Bunny, que é, nós vivemos num mundo cada vez mais imprevisível. E às vezes nós podemos estar a desenhar uma estratégia que é incrível, super bem pensada, com os alicerces todos, muito bem montada, e aquilo não resulta. E era aquilo que eu te falei há pouco, que é o digital tens que ser muito humilde e resiliente nesse sentido, que é não resulta hoje, mas amanhã vou continuar a fazer. Por E depois há um acaso. dia que tu tens sorte, pá, e isto é inexplicável, não há dados, não há ciência por trás disto, mas basta pensar naquela trend que era o cheesecake japonês. Uhum. Houve só uma influencer que um dia acordou e pensou, olha, deixa-me ter aqui umas bolachas biscoff no meio do iogurte e dizer que esta porra é um cheesecake japonês. E há coisas que resultam e corre muito bem porque depois as pessoas replicam e fazem remix e adaptam esse conteúdo a si próprias e depois há outras que tu tens muito esforço, muito trabalho, muito investimento e aquilo não resulta. Não Mas isso eu resulta. acho que é o digital, ou seja, é um limbo do que pode correr bem e do que pode correr mal. E o espelho disso, só para não me alongar muito, é que basta tu pensares que o digital, e há pouco tu falaste-me se as redes são melhores ou piores, eu acho que o digital as pessoas ainda não estão preparadas para perceber que a qualidade não é ditada pela quantidade. E tu às vezes tens criadores que são incríveis e pessoas que fazem conteúdos, marcas até, que fazem Por conteúdos acaso. incríveis e não têm bons resultados. Porque não dá para. Não é não dá, mas ainda não houve aquele clique, ainda não houve se calhar aquele mainstream, aquele alcance. E depois há pessoas que nem fazem assim conteúdo nada incrível, mas como já têm uma popularidade muito grande, aquele conteúdo quase que tem um selo de conteúdo bom, só porque aquela pessoa tem um alcance gigante. Por isso, eu acho que isso é um limbo também uh, estranho do digital. É Vou dizer muito estranho, para não estranho. dizer injusto. Muito estranho. Falaste aqui de marcas. Numa das nossas aulas que estávamos aí a falar sobre, acho que era anúncios, mostraste, opa, fomos vendo anúncios, né? Eu vi recentemente uma notícia de que a FIFA proibiu que empresas que não tivessem diretamente ligadas com eles nessa Copa do Mundo Uhum. não fizessem qualquer publicação sobre os jogos, a Copa do Mundo e tudo o resto. E
Eu hoje de manhã ao acordar, eu vi um post da Burger King, eu não sei se chegaste a ver. Não vi, Não não tenho viste? acompanhado. Olha, opa, apareceu porque sim, né? E veio-me agora porque é um anúncio que daqueles que tu disseste meio que tu falas, acho que disruptivo. Uhum. Não tem nada. Eles fizeram uma coisa que todo mundo percebe sobre o que eles estão a falar, mas sai muito. Tipo, não é direto, mas Não eles é perceberam a direto, mas as indireta, pessoas não é? souberam que é isso, perceberam que isso é para a FIFA, isso é para a Copa. Tipo, uma indireta, mandar aquela boquinha. Olha, eu não sei, Sabes que nós tens. no marketing chamamos isso um bocadinho de marketing de guerrilha, o marketing de guerra, e Aham. há muitas marcas que são conhecidas por isso, tipo Burger King, McDonald's, Nike, Adidas, eles fazem muito essa dinâmica. E eu acho isso extremamente interessante, até porque eu acho que nós vivemos hoje em dia numa era, Uhum. e pegando aqui um bocadinho se calhar no tema deste episódio, que é como é que os jovens olham hoje para o marketing. Eu acho que nós hoje vivemos numa era de marketing mais subtil, sabes? Não é? Imagina, o marketing quando surgiu, surge de uma era de vendas, ou seja, muito. Claro, Eu hoje quando muito pergunto aos meus focada alunos, às malta, o que é que vendas, para né? vocês é marketing? E a primeira coisa que me dizem sempre é marketing é vender. E eu acho isto mesmo falacioso ou até antiquado, porque o marketing efetivamente já foi muito focado numa era das vendas, mas hoje em dia eu acho que nós estamos a passar por esta era do subtil, ou seja, quase como se fosse um marketing inside joke. Estás a ver? Tipo, tu Uhum. hoje vês conteúdos que tu pensas, não é propriamente o produto, a marca que te cria interesse, mas é a piada em si, ou seja, Claro. como é que aquilo é relatable. E eu acho isso super, super curioso. Quanto a isso da FIFA e agora da Copa Mundo, pá, acho que faz super sentido, porque são os grandes, não é? E, Mexerem-se e a olha, ligarem-se e aos o grandes. engraçado é que eu olhei para aquilo, eu olhei para aquele anúncio, eu fiquei como se fosse, opa, como é que isso é permitido? Eu acredito que se eu fizesse uma coisa dessa para uma empresa, vá, que não seja a Burger King ou a McDonald's, eu vou sugerir, vá, uma empresa de oil and gas. Se eu fizesse aquilo como indireta para uma outra grande da oil and gas, aquilo seria rejeitado. Claro. Mas é um anúncio que, querendo ou não, chama a atenção das pessoas, tem um toque de piada, tem um toque de aquela alfinetada tanto para a FIFA como para a sua rival, a Sim. arquirrival, e eu olhei para aquilo como se fosse uma cena muito fora da caixa que se eu pegasse e enquadrasse numa área ia ser rejeitado. Sim, é verdade, mas sabes que também é uma coisa que nós não pensamos muitas vezes e é um exercício curioso de fazermos, que é até que ponto é que aquilo que nós publicamos e quando criamos, sei lá, campanhas para o digital e assim, Uhum. até que ponto é que aquilo é mesmo nosso. No outro dia estava a dizer isto porque, imagina, tu estás a usar um canal para comunicar, mas na verdade tu não estás a comunicar de forma livre, porque tu estás sujeito às regras e agora pegando até nessa premissa que tu disseste que a FIFA não deixa, acho que era a FIFA, É a disseste a FIFA, FIFA não não deixa as permitiu marcas que não que as estejam marcas. ligadas, Uhum. pronto. Basta pensar no caso do Instagram. Nós achamos, eu é as minhas redes, eu posso publicar o que eu quiser. Não, nós não podemos publicar. Imagina, se tu publicares uma foto de. Havia uma regra qualquer do Instagram que era aquilo dos mamilos, que não podias porque a foto era cortada. Ou seja, Uhum. nós podemos, dentro daquilo que são os interesses e as regras de quem manda na plataforma. E por Certo. isso isto a mim não me estranha nada que a FIFA o faça, porque é um bocadinho o espelho do que é hoje o paradigma de comunicação. Nós temos os grandes nomes, basta pensar, o grupo da Meta, hoje tem o TikTok, tem o Instagram, o Facebook, ou seja, nós não publicamos assim de forma tão livre, nós publicamos de acordo com aquilo que são as regras As deles, as regras leis deles deles. e o calendário, a linha editorial das regras deles. Por isso, essa limitação acho que é uma evolução normal do mercado. Epá, enfim, falando aqui sobre marcas, o que diferencia uma marca, vá, é o teu forte, o que Força, diferencia uma marca forte de uma marca comum para a ti? vulnerabilidade. E respondo isto muito rapidamente e muito prontamente. Eu A preparei-me um bocado, sim. vulnerabilidade. Eu preparei-me um bocado hoje com dados, porque eu acho que, não, eu acho que é importante, sabes? Porque uma coisa é nós vimos para aqui falar, e há uma frase que eu gosto muito que é marketing não é uma coisa de vou fazer isto porque acho que é bom. Não, marketing sem dados é demagogia. Uhum, E há uns dias saiu uma investigação da Deloitte que boa. dizia que 83% dos consumidores, ou seja, muito mais de metade, começam cada vez mais a acreditar que os criadores de conteúdo, os influenciadores, são fontes de informação de destaque para elas, ou fontes de informação fidedignas em quem confiam. E por isso eu acredito muito que se os consumidores confiam nestas figuras, porque lhes transmitem um certo valor de verdade, um certo Uhum. valor de confiança,
Da mesma forma, eu acredito que as marcas vão conseguir dar este salto, são aquelas que também se mostram mais vulneráveis, mais reais, mais não perfeitas. Mais humanizadas, né? Exatamente, sim, também estou a puxar a brasa à minha sardinha em termos de tema de investigação, mas mesmo que não fosse, eu Mas acredito é muito real, que eu acho que é real. basta tu pensar, nós hoje não queremos saber se a empresa X ou Y tem um produto incrível, nós queremos saber quem são as pessoas que trabalham lá, como é que é o ambiente da empresa, os bastidores, Olha, o que é que eles fazem na festa de Natal. Sabes, eu acho que hoje o marketing está muito mais, e isto é, eu acho que é uma condição que vem desta nossa era voyeurista, porque nós hoje temos programas em que estamos a ver dentro de uma casa o que é que as pessoas fazem, nós hoje estamos a assistir o que é que os nossos vizinhos, os nossos amigos estão a almoçar é ou a por jantar. acaso. Ou seja, nós hoje temos esta curiosidade de perceber mais para além do óbvio. Nós queremos ver o lado mais real, mais vulnerável, o lado mais messy, não tão bonito, não tão estético. Uhum. Então, eu acredito que as marcas que fazem um bocadinho este caminho de se desconstruírem e também de se darem a conhecer ao público numa vertente não tão profissional, não tão certinha, são aquelas que vão se ingrar, porque estás a mostrar a autenticidade e estás a mostrar que não é perfeita, que também tem dias maus, que há coisas que correm mal. Eu acho que essas são as marcas. Eu acho que as marcas mais vulneráveis são aquelas que no futuro vão ficar por cá. Marcas vulneráveis. Vocês têm que seguir o conselho do Miguel. Não, já há muitas, já há muitas. Se tu Por acaso, pensares, já há olha, muitas. e uma coisa que também me chamou muita atenção é o último anúncio da Nike. Ah, sim, Aquilo sim, sim, foi sim. mesmo uma coisa muito fora da caixa. Nós estava, epá, eu pelo menos estou acostumado a ver anúncios do género a ser muito perfeitos. Teve aquelas de futebol, mas em desenho animado, né? Sim. Agora, essa foi tipo, puf, para Mas tu não mim. sentes que a Nike, por exemplo, eu tenho uma perspectiva muito engraçada sobre a Nike, que é, eu acho que é das marcas que faz campanhas mais ousadas, mesmo, hum, não vou dizer extremistas, mas campanhas mesmo para chocar, ou seja, dividir opiniões, ou vai haver pessoas que vão adorar aquela campanha e vão Há se outros envolver que não imenso, vão ou gostar. outras que vão achar que aquilo é super, é muito efusivo, é muito explosivo, não faz sentido. Por isso, eu gosto muito da forma de trabalhar da Nike, porque eu acho que nunca vais agradar a todos. Tu tens é que fazer Claro, aquilo que é a tua linha e aquilo que é a tua identidade. E ao fim e ao cabo, pá, é o just do it, não é apenas faz, não penses muito, é tipo, vai. Por isso eu acho que eles respeitam um bocadinho a identidade. por acaso, e faz muito sentido. Voltando ao Martin de estudo, diz-me uma coisa, vale a pena estudar Martin em 2026? Vale. Vale? Acho que cada vez mais vale, e não digo isto só porque preciso de alunos, mas digo porque acho que é mesmo verdade. Nós hoje temos a era daquilo que eu chamo de treinadores de bancada. Tu Uhum, tens muito. É como os jogos de futebol. Se nós claro. formos ver um jogo de futebol a um café ou com amigos, todos nós achávamos que tínhamos marcado aquele golo, aquele gajo é um burro, eu tinha defendido este golo. A criticar Ah, os treinadores. exatamente. E a criticar os próprios jogadores. E não pensamos muito bem o que é que faríamos se estivéssemos lá. E o que Uhum. é que eu acho que acontece hoje em dia? Tu hoje tens uma epidemia de pessoas e ainda bem que assim é, que foram e transitaram para o digital, porque começaram a perceber que os seus negócios conseguem ter ali uma amplitude muito maior, ou seja, um Claro. alcance muito maior. E isto eu acho que é super relevante, ou seja, nutricionistas, PTs, contabilistas, tu vês essa malta toda no digital, e muito bem, assim o perceberam, mas o que é que isto faz? É que tu também tens cada vez mais pessoas a criar conteúdo eu não vou dizer sem o conhecimento para tal, porque eu acho que o conhecimento também se aprende e grande parte de quem cresce no digital tem que ser autodidata, tu não aprendes isso tudo na faculdade, Claro. ou na escola, ou onde for, mas eu acho que é muito importante ter as bases. Então, eu acho que este novo marketing, que é muito diferente do marketing que eu já estudei Uhum. e eu sinto que há essa necessidade de aprender sempre como é que isto está a mudar, mas eu acho que em 2026, sobretudo, faz ainda mais sentido. Porquê? Porque tens muita gente a fazer marketing hoje em dia, ou a fazer redes sociais, ou a fazer conteúdos, o que tu lhe queiras chamar. Por Então, como é acaso. que tu te vais distinguir? Tu só te vais conseguir diferenciar se tu fores conseguir buscar as bases, se fores conseguir perceber porque é que isto é assim. E por isso eu acho que o conhecimento, a minha mãe dizia-me sempre isto: o conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. Então, eu acho que é super importante nós também fazermos esse caminho. É como a metáfora do marketing estratégico e do operacional. Não quero Uhum. ir já para o operacional sem perceber o estratégico. Agora, se tu me disseres, ok, mas não tenho capacidade para ir à faculdade, ou não posso pagar um curso sobre isto, malta, aprendam. Nós hoje vivemos na era da informação, ou seja, ChatGPT, sites na Google, Temos tudo ali. cursos grátis. Hoje em dia só não Temos aprende quem tudo não ali. quer. Por isso, e o marketing, quantidade de vídeos cá no YouTube sobre isto. Por isso, o marketing é uma área que efetivamente se pode aprender sem ter que ser necessariamente numa faculdade. Por Agora, acaso. se é preciso estudar, acho que sim. Não acho que tenha certeza que sim. Agora, o que é que tu achas que os jovens deviam aprender para se prepararem para essa profissão futuramente?
Eu vou dizer o oposto do que quase todos os meus colegas dizem, que é fazer muitos cursos e certificações. Eu disse há pouco que eu acho que o marketing está a passar esta era da relatable, de ser Uhum, alguma coisa inside joke, que nós percebemos a piada, percebemos a referência. claro. Então eu acho que se tu trabalhas com uma área criativa, eu acho que são precisas duas coisas. Primeiro é tu tens que absorver muita coisa. Tens que ver muitos filmes, tens que ler muitos livros, tens que ver muitas séries, tens que perceber muitas piadas, tens que conhecer muitos sítios, muitos países, porque tu tens que absorver o máximo de referências possíveis para quando tu Possíveis. tiveres uma ideia, tu pensares, ok, eu vou ligar isto a esta coisa que já existe e as pessoas vão perceber. Porque senão tu vais estar sempre a falar uma linguagem que os outros não vão perceber, ou os outros não vão perceber a linguagem que estás a falar. Por isso é muito importante absorver. E depois a segunda coisa que eu acho que é muito importante, e aqui eu vou ser completamente baldas e a promover, não, nem é promover, mas eu acho que é muito importante o tempo de descanso. E aqui é como um atleta, ou seja, tu para teres bons resultados é tão ou mais importante o teu tempo de descanso como o teu tempo de treino de alta performance. Então, eu acho que tu, se estás a estimular o teu lado criativo numa campanha, num pitch, num trabalho que estás a fazer para uma marca, para uma empresa, Uhum, tu vais esgotar o teu lado criativo. E isso é claro. preciso depois fazer tipo um refill, é preciso tu regenerares esse lado. Então, às vezes eu acho que Recuperar há as muito este forças. problema na nossa área que é exigem-te muita coisa para ontem e tu acabas um projeto e já estás metido Já estás noutro. no outro. Então, tu não tens tempo de respirar, tu não tens tempo de sair Não da consegues identidade, do sair ADN daquele projeto. daquele outro. E quando vais para aquele, já começas a colocar traços que colocaste no outro anterior. Exatamente. E eu acho que isso é uma das grandes dificuldades. Que não é necessariamente só das pessoas, porque todos temos contas para pagar, todos Claro. queremos conseguir aqueles trabalhos, mas uma coisa que eu aprendi e que para mim resulta é, eu às vezes tenho que me obrigar a não vou já, não vou conceder todo ao pote, pá, se calhar é dinheiro perdido, mas eu para fazer melhor o próximo trabalho que venha, eu preciso deste break de desligar a minha cabeça deste projeto e ligar depois o chip Para o outro. para o Precisas próximo. mesmo. Então eu acho que são duas coisas mega importantes. Agora, tem aqui uma pergunta que eu acho que nunca sai da minha mente. Existem empresas que investem em marketing, Certo. mas ainda assim continuam a fracassar. Existem. Olha, Por quê? vou-te dar duas perspectivas disso. Há pouco eu estava-te a dizer, também crio coisas para o digital e Uhum. não tenho de todos os resultados que queria. E às vezes penso assim, até é um bocado de vergonha, eu que sou professor de marketing e que trabalho com esta área, não consegui replicar esta fórmula para mim. E é estranho, porque eu faço isto com empresas e consigo fazê-lo, mas depois no meu caso eu não consigo, é aquilo que eu disse, eu negligencio um bocadinho aquele rigor. Nas empresas é exatamente a mesma coisa, ou seja, tu podes fazer, é o que tu disseste, apostar, apostam. Uma aposta não é um ganho, necessariamente. Tu podes Claro. apostar e não ganhar. Às vezes também é tudo um bocadinho sorte. Olha, vou dar um exemplo muito rápido, muito atual e que tu vais perceber. No marketing existe um fator que é o fator sorte. Tu podes ter a maior preparação de todos, o teu plano pode estar infalível. Foi agora recentemente o Rock in Rio e a Katy Perry esteve cá e no espetáculo dela, em qualquer país, ela tem levado para a tour na Europa aquela garrafa gigante de plástico Uhum. e que depois vai para o meio do público dentro da garrafa. Houve uma marca portuguesa, nem é bem uma marca, é um projeto português que é agora aquele do Volta, o projeto Volta, para Estou a devolvermos as ver das garrafas. garrafas. E eles fizeram logo uma campanha à volta disso, porque a Katy Perry pegou na garrafa e foi para o meio da multidão. Ou seja, eles conseguiram usar um bocadinho a tendência, o momento, Uhum. isto é o que nós no marketing chamamos real-time marketing, ou seja, foram à boleia daquilo que foi o momento em si, no mundo ou naquele espaço de tempo, e isso fez com que as coisas disparassem. Ou seja, nós jogamos sempre com esse fator. Boa. Podes ter sorte daquilo correr muito bem, a tal aposta ganha, ou podes ter a sorte de correr mal. O que é que nos pode ajudar a que essa aposta seja maioritariamente ganha? É o tal planeamento. Se ele existir, eu tenho quase a certeza que é mais fácil a aposta ser ganha. Agora, é uma aposta. E às vezes há empresas que gastam muito mesmo e aquilo não chega. E não é porque o conteúdo é mau, não é necessariamente porque o produto seja mau, é só porque as pessoas não tinham interesse naquilo, ou não chegou da forma certa, ou não foi à altura certa. Há muitas variáveis. Há mesmo muitas variáveis. E eu acredito que se o marketing tem a capacidade de amplificar, também devia ser muito normalizada esta ideia de que não é por correr mal a estratégia que o produto é mau ou que a empresa é má, sabes? Porque acho que há muito isso associado. Se o resultado não for bom, o produto é uma porcaria. É. Ou profissional, Ou o né? profissional é Isso é uma um porcaria. problema. Pelo menos para os profissionais, né? Porque, opa, as empresas não entendem. Apesar de tu fazeres uma campanha muito boa, claramente que se eu não tiver os resultados esperados, eu não vou perceber isso. Claro, claro que não. E sabes qual é o exemplo máximo disso? Se tu Hum. pensares, isto é super horrível, mas se pensares que vais morrer, imagina, morríamos dois para amanhã. Uhum, Na semana seguinte a empresa vai ter que arranjar outra pessoa para estar lá naquele lugar. Por isso claro. nós de facto, não há insubstituíveis, mas também há muito essa questão de
é preciso ter um bocadinho essa compreensão e nenhuma estratégia cresce do zero, nenhuma estratégia cresce do nada, ou seja, o marketing leva tempo e às vezes as pessoas estão muito aceleradas Muito e sobretudo as aceleradas, querem empresas tudo querem para ontem. resultados. Sim, Yeah. e se tu trabalhares com chefes, eles vão querer que tu apresentes resultados o mais rápido possível e as coisas não são assim. Leva tempo. Tipo, o marketing é uma arte de hábito, ou seja, as pessoas não te vão conhecer logo, elas vão se habituando, é um bocadinho aos pouquinhos. E leva tempo. Se for um E o, marketing ma- orgânico, leva tempo. e o mais engraçado é que os chefes que pedem tudo para ontem já passaram por isso e ainda assim não têm empatia. Achas? Sentes isso? Eu também acho que Portugal é um país com chefes muito antigos. Eu vou ser tão cancelado. Portugal é um país com chefes muito antigos, sabes? Eu acho que nós apostamos pouco nas pessoas jovens. Ou as empresas têm muito medo de Não é o apostar nas único pessoas jovens. país. Não, não sentes isso. Eu sinto, não é o único país. Eu sinto, mas não é o único país com isso. Eu acho que devia-se apostar mesmo mais nas pessoas jovens, porque elas estão a ver o processo e sabem como é e vão claramente ter empatia para quando ocorrer ou acontecer situações do gênero. Só que, opa, o OG nunca quer saber. Um OG que passou pela vida militar, o que ele quer é tudo para ontem. Sim. Pá, sem flexões para ontem. E eu acho que as pessoas também se esquecem muito rápido que estiveram naquele sítio há pouco tempo, sabes? Esse é o problema. E há pouca empatia. E também esquecem-se que não são eternos e que aquilo é uma cadeira que amanhã vão deixar. E que, opa, tem que fazer É verdade. o bem o máximo possível para os outros. Opa, Miguel, apesar de ser produtores ou fazedores de conteúdo, nós também somos consumidores, né? Sim. Tu achas que nós somos mais influenciados do que nós imaginamos? Eu não tenho dúvidas. Olha, vou-te dar um exemplo e eu rio muito com isto. Eu costumo dizer que eu sou enganado por todos os meus colegas de marketing, porque eu sempre me aparece uma promoção, saldos, eu caio na esparrela, assim, tipo, logo. Por isso eu acho que nós somos muito influenciados. Basta pensar que hoje em dia, nós, com esta coisa que anda nos nossos bolsos, nós estamos a maior parte do tempo a ver o que é que os outros estão a comer, reviews de produtos. Basta pensar, se tu queres marcar um hotel hoje em dia ou queres marcar uma viagem, nós vamos ver logo. Nós vamos ver o que é que os outros puseram das fotos, se as casas de banho são fixe, não tem bolor na banheira, se o pequeno almoço tem panquecas. Ou seja, nós hoje passamos o nosso dia a consumir conteúdo daquilo que são as experiências de Dos terceiros. outros, é. Por isso, é inevitável que não sejamos influenciados. Todos nós somos Influenciados. influenciáveis, uns mais, outros menos, mas o meio hoje em dia está muito mais permeável a que nós sejamos influenciados. Por isso, todos somos influenciados, não me lixem. My God. My A não God. ser que vais viver para uma ilha e fiques lá sozinho no deserto, aí não és influenciado. Coisa mas que não vai acontecer. Olha, se calhar ali Até ao também és dia. influenciado. Até ao dia. Opa, eu tenho aqui uma dinâmica que é rótulo versus realidade. Eu tenho medo. É uma coisinha leve, né? Ok. Opa, eu geralmente tenho afirmações ou perguntas que as pessoas fazem muito e eu gostaria que tu nos dissesses se são rótulos ou se realidades. realidade. E a primeira é aquela que já falamos há pouco. O marketing é só vender. Eu acho que é altamente rótulo. O marketing hoje em dia não é sobre vender, é sobre criar relações. E quem tu achas que mais vende? Quem cria relações ou quem Acho que é só quem vende? está no sítio certo à hora certa, mas tu só estás no sítio certo à hora certa se outra pessoa tiver combinado de ter contigo e tu só combinas alguma coisa quando confias em alguém. Por isso é quem cria relações. Não tenho dúvidas. Boa. Agora, a outra. Quem tem muitos seguidores tem influência. Eu gostava tanto de dizer rótulo, mas isso é verdade, é verdade. E vou-te explicar porque às vezes há pessoas que tu pensas assim: meu Deus, esta pessoa não sabe a tabuada do 2 e está aqui e tem um poder, pronto, de alguma forma há de ter chegado àquele poder por algum critério. Não vou estar a tirar esse mérito, Uhum. mas efetivamente quem tem mais seguidores tem mais alcance, logo tem efetivamente mais poder e é mais apetecível para uma marca. Temos que pensar a quem é que nos interessa chegar. E se aquela pessoa tem um veículo mais consistente para chegar a mais pessoas, então para uma marca às vezes é mais apetecível. Se bem que hoje em dia, por causa dos nichos, e hoje em dia o marketing também está muito a olhar para os nichos, Claro, por acaso. mas sim, isso eu acho que é altamente verdade. É a realidade. A terceira. O algoritmo é o principal responsável pelo sucesso de um conteúdo. É rótulo ou realidade isso? Eu
Não acho. Eu vou dizer com quase certeza que é rótulo. Porquê? E as pessoas temem muito, vem a inteligência artificial, vamos perder o emprego. Não, nós não vamos perder o emprego. Eu acho mesmo, muito convictamente, que a inteligência artificial foi o melhor que pode ter acontecido para as áreas criativas, porque nos vai permitir distinguir o trigo do joio. Ou seja, tu vais conseguir perceber e vai-se valorizar muito mais a mão de obra das pessoas que são efetivamente boas nesta área. Porque é Por o que eu te disse há acaso. pouco. O algoritmo não cria as tendências, ele amplifica-as. Ele percebe que aquilo é uma coisa que muita gente está a falar sobre, muita gente está a querer ver, a consumir conteúdo, e ele distribui esse conteúdo para quem tem interesse nessa temática, nesse tema de conversa, nesse tópico. Agora, se nós conseguirmos começar a moldar as pessoas e a dar-lhes esta capacidade de perceber o que é que se pode criar como tendência, então aí nós vamos conseguir usar o algoritmo a nosso favor. Okay? Então eu acho mesmo que o algoritmo não é mais do que uma... E eu estou sempre a defender, né? Epá, eu gosto da inteligência artificial, mas eu ainda acho que devíamos nos profissionalizar antes de entrarmos para aí de cabeça, né? Porque senão vamos Completamente, acabar completamente. como profissionais dependentes daquilo e se algum dia for para baixo, ui. Claro, tipo apagão, né? Tipo o pessoal a bater mal não é inteligência artificial. Pessoas vão perder empregos. Isso já há, mas sim, concordo contigo. Agora, a quarta. A publicidade manipula as pessoas. É catchy essa, porquê? Eu acho que a publicidade tem efetivamente uma vertente de conversão, uma vertente, não é uma vertente de conversão, uma vertente de persuasão, é isto que eu queria Uhum. dizer, de querer levar alguém a fazer alguma coisa, mas eu acredito que hoje em dia a boa publicidade não é intrusiva, ou seja, vou dar um exemplo, eu vou ser mega cancelado por estas marcas, mas eu irrita-me imenso agora aquele anúncio do Figo, da Revolut. Mudei para um banco. Antigamente era o Pedro, da Imo Virtual ou do Stand Virtual. Não sei, eu vou levar tanto, vou levar tanto feito disto. Eu acho que isso é publicidade má, no sentido em que é intrusiva. Tu estás a ver Uhum. uma coisa e bloqueia-te os teus conteúdos e tu não tens a opção de escolha. Claro. Agora, uma publicidade que subtilmente aparece no teu dia a dia, tu até gostas do que aquela pessoa costuma fazer, ela está-te a falar daquilo, ou daquele serviço, ou daquele produto, porque tu gostas do estilo de coisas que ela vai publicando. Claro. Se calhar tu até vais querer procurar aquilo porque tu confias naquela pessoa, tu gostas do conteúdo dela e se calhar aquele produto ou aquele serviço que para ela fez sentido, para ti também faz. Então, isso eu acho que é boa publicidade. Então, eu divido a publicidade em duas, na mais intrusiva e naquela que é mais orgânica. Se for orgânico, eu acho que é fixe, que nos acrescenta. Se for intrusiva, eu apetece-me pegar num pau e partir aquilo tudo. Eu já não aguento o Figo com o banco, Eu peço mudei para imensa um banco melhor desculpa. e é a todo momento Aquilo é fraco, é tipo, mudei para um banco que me melhor. vai... não. Outra. O marketing começa antes do produto existir. Isso eu não tenho dúvidas. O marketing começa no estudo do mercado, ou seja, nós percebermos quem é que são os concorrentes que já fazem algo semelhante ao que nós queremos, para perceber se faz sentido, ou seja, se já existe muito e bem feito sobre um determinado produto, para que é que tu vais estar a meter naquilo, de que forma é que as pessoas querem aquele produto, como é que o procuram, que vantagens é que pode trazer, como é que o podemos melhorar em relação aos concorrentes. Claro que o marketing começa, isso não tenho dúvidas, começa antes do produto ser desenhado até. Agora, tem aqui uma bem interessante. Os jovens aprendem mais marketing no TikTok do que na universidade. Não aprendem, não aprendem. Acho que podem aprender muito do marketing operacional, de tendências, podem aprender uma coisa que eu gostava de ter começado mais cedo, que é técnicas de edição, percebes como é que gravas um vídeo, tipo, que ângulos é que dás, que transições é que podes fazer, isso tu aprendes no TikTok. Agora, não me lixem, quantos jovens, num grupo de 10, mais ou menos, quantos é que andaram a perceber quais é que são os 7 P's do marketing, ou os 8 P's dos serviços, ou... Isso não aprendes. Se tu me perguntares, isso é útil? Aplicavelmente não, mas são conceitos que para ti depois vão fazer sentido e que te vão Claro. ajudar a perceber melhor a estratégia do ponto de vista macro, ou seja, tu TikTok, vou dar aqui um exemplo, uma metáfora para se fazer essa imagem. Tu no TikTok aprendes uma peça isolada, tu se calhar numa universidade, num curso, numa formação de marketing, tu aprendes tipo o puzzle todo, como é que se une as peças. Não estou a dizer que o TikTok faz mal, acho que malta, onde houver conhecimento e informações, super. Eu sigo imensos criadores de conteúdo que ensinam, olha, ando a seguir um que ando mega viciado, que me dá tipo hacks no Canva de como é que eu crio layers e não sei o quê. Eu adoro isso e acho que isso é super útil. Eu por acaso Agora, também não sigo. substitui, ok? É um complemento. Eu comecei a seguir um agora por
conta daquele trabalho, mas opa, enfim, vamos deixar para lá. E eles são, pá, parece que fazem milagres com aquilo. Às vezes estou horas a pensar numa solução e os gajos chegam lá, parecem ninjas, tá. É isso e Epá, os do são bons. Excel. Eu esses até choro quando vejo. Eu vi do PowerPoint, por acaso Pois estou lá a fazem fazer o também fixe, trabalho. não é? Aquilo até parece no Fazem, Canva. Eu sei, fazem, também sigo fazem alguns desses. muito bem. Também sigo Eu fico alguns tipo, desses. uau, como? Como? É só em menos de 2 minutos tu vês ela fazer, Aquilo não que está em vezes necessariamente dois, aquilo aprendes, está em né? vezes dois. Isso é tal toxicidade das redes sociais. Tipo, tu vês o melhor, não vês o todo. É. Tem a última. Tan, 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 tan. Uma empresa sem redes sociais está condenada ao fracasso. Não. Não, e agora está toda a gente tipo, acabou, não vejo mais. Tipo, então estes gajos vêm para aqui falar de marketing agora, isto que as empresas. Não, e vou explicar porquê. A Ferrari não faz publicidade, a Apple não faz publicidade para a televisão, ou seja, há marcas que não têm o interesse ou o objetivo sequer de ser mainstream, porque os clientes não são mainstream. A população de Portugal não vai comprar um Ferrari, ou o grosso da população não vai comprar um Ferrari. Então não lhes interessa fazer uma publicidade mainstream quando a conversão é muito baixa. Tudo tem a ver com os objetivos daquilo. Tem a ver com muitas coisas, em primeiro lugar, mas tudo tem a ver com os objetivos. Tem a ver se é uma empresa que trabalha para B2B ou para B2C, ou seja, se é para consumidor final, se é para empresas em si. Tem a ver com muitos fatores. Não tem que haver esta ideia de que uma empresa, para ter necessariamente sucesso, tem que ter redes sociais. Agora, se tu me perguntares, uma empresa que quer ser vista, que quer chegar a muita gente, tem que ter redes sociais? Tem, porque é a melhor montra que nós hoje em dia temos para chegar a múltiplas pessoas. Pois é, pois é. Agora vamos. Vá, respira. Força. Que ainda tem mais. Ui. Qual é que tu achas que é o maior rótulo que existe sobre o marketing? Acho que é aquela ideia de que se nós estamos a apostar no marketing, a criar uma equipa, a apostar a criar postos de trabalho, a dar mais dinheiro do orçamento da empresa para o departamento de marketing, os resultados têm que vir logo, amanhã, ontem, o mais rápido possível. E não é assim. Claro que também o marketing com a vertente paga é muito, a publicidade paga é muito mais rápida, Claro. mas uma estratégia, sei lá, de conteúdos demora no mínimo 6 meses, 1 ano, até dar frutos. Então, eu acho que essa ideia de que o marketing é tipo o toque de Midas, estás a ver? Tu chegas lá e aquilo de repente a empresa vai bombar. Não é assim. Tem que Leva tirar isso da tempo. cabeça. E há anos melhores, há anos piores, não dá para prever. E qual é a realidade que tu gostarias que os jovens conhecessem sobre o marketing? Gostava que conhecessem a vertente do marketing que não é Emily in Paris. Porquê? Eu acho que hoje em dia há uma romantização. Estou a falar a sério. Acho que hoje em dia há uma romantização daquilo que é trabalhar em marketing. Que é, tu vais lá, nós falamos que há já para o de quê? Chegas tudo. lá, tiras umas fotozinhas, umas selfies, não sei o quê, e de repente a tua empresa tem 7 milhões de seguidores e tu és o melhor no que fazes. Isto não é o dia a dia de quem trabalha em marketing. Tens, obviamente, muita parte de criação de conteúdo, escrever textos, editar fotos, gravar vídeos, editar um Reels, gravar um TikTok. Há isso tudo, essa componente toda, pelo menos. Posso dizer que no panorama daquilo que é o mercado português tem isso tudo, a vertente do marketing, mas não é tipo uma rom-com, isto não é um mar de rosas, não é, é verdade, não é uma profissão só da parte da estética, das coisas bonitinhas, Essa de ter, foi- de ter tipo uma grelha do que Pinterest post mega aesthetic! organizado. Não é. Às vezes é passares uma tarde inteira a ver relatórios e a ver como é que foram os resultados, e a taxa de conversão, e a bounce rate, e o CPC, e é uma seca, E tá ali não há assim. como fugir. Estás ali que não consegues interpretar nada, já não percebes o que está para ali, vais pedir ajuda ao chat GPT, vais pedir ajuda a um colega, depois vais só focar um bocado à copa para tomar um café para não te quereres matar. Ou seja, não é. Tem dias muito fixes, Claro. mas também tem dias que são muito secantes. É tal questão. Tens de trabalhar muito com o lado criativo e tens de trabalhar muito com essa tal resiliência de os dias muito maus, tu tens que pensar, vão haver dias que vão ser muito fixes para colmatar isto. Então tens que pensar um bocado assim nessa lógica. Não é um mar de rosas, como as pessoas veem nas séries e nos filmes. Não é. A não ser que Opa. trabalhem na Coca-Cola, mas não foi o meu caso, por isso. Isso é para mim. Não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Doeu, mas é pá. Enfim, tem que ser. Não, mas se tu me perguntasses assim, vieste a fazer outra coisa? Não, eu adoro isto. E adoro esta parte criativa. E adoro
adoro aquilo que te disse há pouco, que é, mesmo o nosso trabalho indo muitas vezes para o lixo, eu adoro esta ideia de que, opá, não gostaram, mas não gostaram disto porque estava tão fixe, então agora vou fazer ainda melhor, vou ter que dar outra abordagem, tipo, imagina, não posso pintar isto de azul, mas eu vou descobrir o melhor verde para pintar esta porcaria. Sabes, eu gosto deste desafio de que é, Yeah, pá, o se não desafio é gostaram, então tenho que interessante. explorar uma coisa que ainda seja melhor. Eu gosto dessa parte do marketing. E eu acho que as profissões criativas são uma coisa que nos obrigam a melhorar todos os dias. Isso é muito bom. Completamente, até Muito porque tu bom. fazes aquilo, tu não és o mesmo Helder que está a fazer um trabalho hoje do que o que fizeste ontem, porque tu de ontem por hoje já aprendeste mais algumas coisas. É. Então a tua visão sobre o objeto já é diferente. E eu acho que isso é a parte mais engraçada. É tu faz um exercício giro. Pensa no primeiro post que tu fizeste para uma marca e vai ver como é que tu farias hoje. E é. Opá, acho isso Olha, mesmo engraçado. Acho mesmo por engraçado. acaso. Por acaso. Mas isso é bom. Sim, é evolução. É estaleca, é evolução, é experiência, o que tu lhe quiseres chamar. Isso é muito bom. Agora, o que tu dirias para o Miguel de 18 anos? Isso não é para ti. É para os outros. Mas, opa, o que tu dirias para o Miguel de 18 anos que está a pensar em entrar para a universidade, está a pensar em seguir uma profissão criativa, está a pensar em fazer alguma coisa que goste, mas que seja ou que esteja ligada a essa área criativa? Olha, não querendo parecer presunçoso, eu acho que se tu vais para esta área, há uma coisa que é muito importante, é começa a experimentar fazer cenas Uhum. antes de teres um trabalho a sério. E eu, nisso, podes olhar isto com um bocado de copo meio cheio, copo meio vazio. Posso ser a pessoa que interpretam como desistiu de muita coisa ou fez muita coisa, porque eu quis experimentar tudo. Eu fiz podcast, eu faço YouTube, eu fiz TikTok, eu faço TikTok, ou seja, eu já experimentei muita coisa, já deixei de fazer muita coisa, já fiz um blog, já fiz vários podcasts, ou seja, é muito importante tu antes de teres um trabalho, tu começares a experimentar aqueles meios, começares a perceber como é que as coisas são, porque no dia em que tu fores ter que fazer daquilo o teu trabalho e não Uhum. podes errar, tu já erraste naquelas tentativas de projetos pessoais todas. Por acaso. Então, isso é a primeira dica que eu acho que é muito importante e que eu gostava que me tivessem. Não é que me tivessem dito, porque esta eu sinto que fiz. A segunda foi, mesmo quando der medo, tu faz na mesma. Porque há uma coisa, e isto eu tento também combater em mim, no Miguel de 26, que apesar de já ter feito aquelas coisas todas e de errar menos, Uhum. hoje em dia eu sinto esse medo na mesma. Esta síndrome de será que eu devo publicar isto? Será que está bom o suficiente? Nunca vais ter uma coisa que é boa o suficiente, porque uma coisa que é boa o suficiente tinhas que parar de fazer todas as outras só para te focares naquela e estás a vida toda a fazer só aquela. Então não te deixes muito levar pela ideia de ainda não está bom o suficiente. Opá, caga, publica, começa a fazer. A nossa maior barreira é tu não começares a fazer, porque achas sempre que não tens a câmera ideal, ou porque a luminosidade não está boa, ou porque hoje é terça-feira e rende melhor publicar à quarta. Faz só e deixa-te de merdas, porque senão é muito mais difícil e tu vais estar preso a essa barreira de ainda não comecei a fazer. E isto é uma coisa que eu estou aqui a dizer, e lá está, é muito bonitinho de se dizer e parece que é como os conselhos que nós damos aos nossos amigos. Claro. São muito bons de dar, mas será que nós os aplicamos? Pois, a gaita, não é? Não fazemos. Opa, Não fazemos. tem que fazer o que dissemos, não o que É fazemos. isso. Então, a minha luta hoje em dia, eu acho que é esta com a digital, que é, opá, vou publicar na mesma, mesmo que alguém ache cringe, mesmo que alguém não goste, mesmo que, pá, não gosta, não vem. É tão simples quanto isso. Claro. Percebes? Tipo, nem toda a gente vai gostar das tuas Às coisas. vezes gosta e não segue na mesma, então dá É no isso, mesmo. é a tal resiliência que te falei. E depois é essa questão, é, pá, publica, esquece, nem toda a gente vai gostar. Ainda bem que nem toda a gente vai gostar. O que é que seria do amarelo se gostássemos todos do mesmo? Opa, seria chato. Não é? Eu sou super apologista disso. Seria chato. Então, Miguel, onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho? Ui, olha. Onde é que as pessoas podem acompanhar o meu trabalho? Podem me encontrar no digital pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram. O arroba é sempre o mesmo, arroba Miguel Moreira Silva. Eu aqui já Tá à a vontade. promover-me. Podem fazer os meus cursos também. Agora parece aqueles gurus do marketing digital. Vem para aqui. Ô, Miguel, promover. podes. Não, tá à podem me encontrar em vontade, cursos vai. online e coisas Uhum. assim. Sabes que eu prefiro promover-me para aquilo que eu faço no meu digital, que é Boa. uma linha totalmente diferente do Miguel, investigador, sério, professor. Eu sou muito mais do humor no digital, então podem me encontrar por lá. E depois também dou cursos em algumas entidades, tipo a Speak and Leads, podem me encontrar por lá para cursos de conteúdo, de email marketing. Mas acima de tudo é isso. Eu sou um bocadinho péssimo a autopromover. Eu sou tímido, eu estou aqui a fazer isto, mas eu juro que eu costumo dizer a brincar, eu sou um falso extrovertido. É verdade. Agora, eu tenho uma última pergunta que é. Não tem nada a ver com roteiro, Ok. não tem nada a ver com nada. Now you got my attention. Isso. Se tivesses que
escolher entre uma viagem para os Estados Unidos agora e 20 pares de tênis daqueles que tu gostas, qual é que tu escolherias? Eu sabia que vinha esta pergunta. Então, para quem não sabe, eu tenho um vício um bocado chato por sapatilhas. Eu não acho chato. Eu acho, e o meu gestor de conta também acha. Eu sou muito pouco aventureiro no sentido em que se não tiver tudo programado e alinhado, eu não vou. E os 20 pares vinham mesmo a calhar, porque agora é verão, e usava-se assim uns ténis mais fresquinhos. Opa, acho que ia para os 20 pares. Os 20 pares. Depende do que me disseste. São 20 pares de quê? 20 pares da Golden Goose, isso já paga uma viagem aos Estados Unidos. Olha. Por isso, acho que ia para os 20 pares. Mas eu não sou materialista, ok? Não muito. Olha, não muito. Eu também não sou, né? Não muito. Não muito. Um pouco de tudo, um pouco de nada. Claro, tem que ter. Opa, trabalhamos para quê? Para nos sentirmos bem, não é? Para fazer o que queremos, comprar o que gostamos. Verdade. Opa, apesar de ser caro às vezes, mas... Gostei muito, Helder. Olha, não sei se isto foi uma estratégia para levar o 20, mas gostei muito, acho que foi muito bem pensado. Nunca nenhum aluno tenha feito isto, acho muito bem. Uns pontos Olha, extra. é melhor começarem a pensar em sugerir os 20 pares aqui. Se não quiserem que alguém se mude de Portugal para os Estados Unidos, 20 pares vocês conseguem manter uma pessoa aqui que vocês gostam, próxima Tipo de um vocês. Patreon, não era? Abres aqui um Patreon. Dividimos, 10 para ti, 10 para mim. Opa, Nem que super. fosse 5, para mim já está bom. Mas 10 está melhor. Então, Miguel, muito obrigado por teres aceitado o teu convite. Nós já estamos mesmo a encerrar. Opa, eu fiquei muito feliz por teres aceitado, né? E fiquei feliz principalmente pela tua reação quando eu te mostrei o programa. Eu fiquei tipo, oh, ele gostou. Sim, gostou. Porque, opa, nós temos um pequeno tabu de que as outras pessoas nem sempre vão gostar daquilo que fazemos, né? E quando vejo que alguém gosta de uma cena que eu faço com muita dedicação, e principalmente quando é uma pessoa que eu admiro, eu fico mesmo feliz. Né? E é isso. Não, olha, fiquei mesmo muito feliz. Eu sei que estás mesmo a fechar, porque não estou a ser rápido. Eu fico mesmo muito feliz quando eu vejo as pessoas com quem trabalho ou quem tento ensinar coisas ou explicar ou partilhar coisas a partilharem também numa mesma visão e de uma paixão que eu tenho, que é, vamos fazer cenas. E eu acho que a parte gira do digital é aproximar pessoas. Por isso eu não sou nada daquelas pessoas que acham que para os meus conteúdos e para as minhas coisas resultarem, os outros têm que correr muito mal. Não, eu acho que o que é fixe aqui é estas sinergias, as pessoas colaborarem, trocarem ideias e baterem bolas e super, e espero mesmo que este projeto cresça para caraças, que eu sei que vai crescer. E vai. E adorei, sobretudo, ver o teu empenho e a tua... o teu à vontade a querer fazer isto e a querer fazer isto uma cena leve, estás a ver? Porque eu acho que é um dos grandes problemas das pessoas que querem fazer este ano de coisas de podcast Muito. e videocasts, que é muito fechado, muito com uma linha condutora e não fugir àquele guião. Pá, adorei, foi super leve e senti-me em casa. Foi uma talk sem rótulos. Obrigado. Então, pessoal, esse é o nosso terceiro episódio. Esse foi o nosso terceiro episódio. Falamos aqui com Miguel Moreira Silva. Ele que é... Não, vai me desculpar, eu não vou explicar de novo. A lista sobre essa pessoa é muito extensa. Eu não sou culpado. Ele é que foi estudar, ele é que foi investigar, ele é que foi trabalhar com o que trabalha. Então, culpem a ele por eu não estar a falar sobre ele de novo. Opa, vai me desculpar, amiga. Mas é Depois isso. na descrição do vídeo. Olha, boa ideia. Mas é isso. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Eu espero por vocês no quarto episódio, que vamos falar sobre coisas interessantes, como sempre. Espero que tenham aprendido muito com este episódio, porque eu aprendi bastante. Eu realmente sou daqueles que... Eu estava naquela lista que as pessoas acham que o Martin é só fazer post, porque eu tenho aí uma coisa que eu só estou a fazer post, né? Nem estratégia tenho, mas ok, né? É isso, aprendi bastante. Espero que vocês tenham feito o mesmo. E... obrigado mesmo. Sigam as nossas redes sociais. Sigam o YouTube do Miguel. Sigam o Instagram do Miguel. Porque ele... E olha, vão procurar o curso do Miguel, porque eu vou procurar, eu preciso melhorar, né? Porque esse projeto aqui não vai crescer só gravando e postando, né? É necessário ter uma estratégia por trás e para isso é necessário estudar. Façam isso e não esqueçam.
Nós vamos estar aqui sempre. Esperamos que vocês estejam aí sempre também. Esse foi o nosso Talk Sem Rótulos de hoje, com o Miguel, com o Cláudio ali, porque ele não esteve aqui conosco, mas está aqui atrás. Um abraço para todos vocês, paz e amor. Estamos a fechar, Miguel. Muito obrigado. Obrigado.